Fala pessoal, bom demais estar aqui com vocês em mais esse vídeo dessa série que é a reforma tributária nos supermercados. E hoje a gente vai falar sobre um negócio que, se você é dono do supermercado e não assistir até o final é porque você é doido. A gente vai falar sobre um custo invisível que o governo vai empurrar para você e ninguém vai estar nem aí para isso, ninguém vai nem perceber. Você que vai ficar com essa bucha. Então, se você quiser entender como é que você vai identificar esse tipo de custo, como você vai precificar a partir disso, os impactos que você vai ter na apuração dos tributos, entendendo que tem esse custo, você fica aqui até o final, porque eu vou ensinar tintim por tintim como que você vai lidar com esse custo invisível que o fisco vai acabar empurrando para você. E antes da gente continuar, eu quero já começar pedindo para você, responde aí nos comentários. Você já analisou o que é que vai mudar no seu custo com a reforma tributária? Você já parou, pelo menos, para pensar como é que fica o teu custo com a reforma tributária? Vamos falar a verdade? A maior parte absoluta dos donos de supermercado ainda tem uma visão muito limitada e muito pequena do que é custo de verdade. Alguns confundem custo com despesa, alguns confundem cálculo de custo com precificação, margem com markup. Ainda tem muita confusão no setor, então presta atenção que a gente vai falar direitinho, tintim por tintim, e você vai entender como que calcula o seu custo, você vai entender como que você deve pensar na sua precificação, você vai entender como funciona a apuração do IBS e do CBS aí no seu supermercado a partir de um perfil de verdade de supermercado da vida real. A gente vai usar um perfil de vendas da Abras por setor, então a gente vai calcular exatamente como vai ficar, como deve ficar a apuração de IBS e de CBS. Mas antes, você vai dizer assim, Fabrício, do que é que você está falando? Que raio de IBS, de raio de CBS é esse? Irmão, a gente está falando sobre a reforma tributária. A gente está falando sobre essa mudança que vai acontecer, principalmente na substituição dos tributos. Vai acontecer uma substituição, por exemplo, do ICMS, aquilo que era ICMS e ISS, mas você não está nem aí para ISS, porque você é supermercado. Então, no supermercado, você vai ter uma migração, aquilo que era ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, vai virar o tal do IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços. Muda a nomenclatura, mas você vê como é coisa muito parecida. Algumas coisas vão mudar e eu quero que você preste atenção. Eu vou ter que voltar nesse slide porque eu quero falar desse contraste do ICMS com o IBS, depois do PIS e COFINS com o CBS e IPI com o IS. Vamos falar primeiro dessa transição e dessa comparação que a gente tem entre o ICMS e o IBS. Vamos lá? Bom, o que acontece? O ICMS você já conhece, é um velho conhecido seu. ICMS é um imposto que você acaba pagando, ele é estadual. Você paga esse imposto sobre a diferença entre o que você compra e o que você vende. Se fosse tão fácil assim. A verdade é que você tem créditos nas suas compras e às vezes é comum que você tenha créditos menores na sua compra e débitos na sua venda, e é comum que esses débitos na venda sejam maiores. Então é diferente isso de falar que você vai pagar uma alíquota sobre a diferença entre compra e venda, percebe? Por exemplo, é comum que alguns estados limitem créditos a 12%, por exemplo. E na venda, você vai vender a 18%, às vezes a 25%, às vezes a 19,5%. Então, quando você tem esse contraste, é comum que a carga tributária sobre o valor agregado, eu compro por 7, vendo por 10. A sua carga tributária, às vezes, ela não vai ser de 18, de 12, de 19,5%, ela pode chegar a 38,5%, 40%, dependendo da margem, sobre o valor que você agrega na mercadoria. Então você precisa entender isso. O ICMS, você tem esse débito e crédito, às vezes você tem créditos menores na compra e débitos maiores na venda. Você tem uma base que você vai tomar crédito sobre aquilo que é insumo na sua produção, você vai tomar crédito sobre aquilo que é material para compra, para revenda. Você pode até tomar crédito sobre ativo imobilizado, desde que ele seja um ativo imobilizado para a sua industrialização, essa é a regra do ICMS.
Você pode também apropriar crédito de ativo mobilizado, desde que seja para sua atividade comercial, de compra e venda. No entanto, tudo que for de crédito de ativo mobilizado, você precisa parcelar isso em até 48 vezes. Percebe que você tem essa regrinha que já é conhecida e agora tudo isso vai mudar para o IBS. IBS vai ser o novo imposto sobre bens e serviços. Ele também vai ser um imposto municipal e estadual, porque ele está incluindo IBS e CBS, ele é um tributo, na verdade, estadual, competência estadual, vai ser gerido por um comitê gestor dessa reforma tributária, o comitê gestor do IBS. Esse comitê gestor fica em Brasília, ele é composto por membros dos estados, e este comitê gestor é quem vai acabar controlando e distribuindo esse recurso para os estados. Todo o dinheiro, todo o recurso auferido pelo IBS vai para um pote só, que é o pote desse comitê gestor, e esse comitê vai distribuir esse recurso para os estados e municípios. Bom, o IBS ele também é um IVA, assim como o ICMS. Gente, eu não consigo entender algumas coisas e a verdade é que, fala uma coisa, se é para ficar tudo do mesmo jeito, por que tem que mudar tanto? Por que tem que fazer essa confusão de reforma tributária se você podia simplesmente fazer os ajustes que você quer fazer dentro da estrutura que você já tem? Vamos descobrir esse motivo com o passar dos anos. O que a gente vê é exatamente essa realidade. Eu tenho o IBS, um imposto que é um IVA, assim como o ICMS. Ele é estadual, assim como é o ICMS. Ele tem débitos e créditos, assim como o ICMS. Mas hoje a gente sequer tem uma alíquota definitiva, a gente ainda está planejando qual vai ser essa alíquota, o Brasil ainda vai regulamentar isso e provavelmente isso vai ficar em torno de 28% e vai ser a maior alíquota entre todos os países da OCDE. Parabéns! Conseguimos! Maior tributação sobre consumo e agora a gente tem algumas regras. Então, primeiro, se falou numa base ampla para créditos de IBS. Agora, já saíram as primeiras regulamentações e nessas regulamentações já estão começando a aparecer aquilo que não vai dar direito a crédito. Por exemplo, uso e consumo, você não vai ter crédito. O ativo mobilizado, você vai ter regras diferenciadas. Enfim, parece que está ficando muito parecido com o ICMS. Qual é a sua opinião? No final, vai ser um imposto que vai ser muito mais simples e você vai conseguir tomar muito mais crédito, o IBS, ou ele vai ficar muito parecido com o ICMS? Comenta aqui, deixa o seu comentário, diz aí, o que é que você acha? Não fica em cima do muro, fala a real. Vai pagar menos? Você vai acabar tomando mais crédito ou não? Vai ficar trocando 6 por meia dúzia? E agora a gente vai falar do próximo tributo, essa comparação entre o PIS e COFINS e a CBS. Essa contribuição federal, ela é da União. Como ela é uma contribuição, a União ela não compartilha a arrecadação, fruto dessa arrecadação com ninguém. A arrecadação da União fica só com a União. Então, tudo que é arrecadado de PIS e COFINS fica lá. A CBS, mesma coisa, tudo que é arrecadado de CBS vai ficar com a União e ela não vai distribuir isso com ninguém. PIS e COFINS, se você está no lucro real, ele já é não cumulativo, ele já é um IVA. Eu já tenho débito e crédito. A mesma coisa vai ser com o CBS, você tem débitos e créditos. Agora, se você está no lucro presumido, então você vai perceber uma diferença, porque o seu PIS e COFINS hoje é um PIS e COFINS cumulativo. Você não pode tomar crédito de nada e paga uma alíquota, embora reduzida, paga uma alíquota sobre o valor das suas vendas, excetuando venda não tributada, alíquota zero, isenta, enfim. O que vai acontecer é que para a CBS, mesmo se você estiver no lucro presumido, vai haver esse débito e crédito. Então, tudo que você compra vai te dar direito a crédito, tudo que você vende vai ter o débito. Não é bem assim, a gente já está acostumado que no Brasil a gente tem mais exceções do que regras. Mas vamos lá, quando eu digo que você vai ter débitos e créditos, ou créditos sobre tudo que você compra, é tudo que você compra, mas a gente já descobriu que você, se comprar material de uso e consumo, não vai poder tomar direito a crédito. Note, aqui tem uma diferença, porque o PIS e COFINS,
hoje em dia, ele tem uma base de cálculo muito mais abrangente do que a base de cálculo de créditos do ICMS. Para PIS e COFINS, existiam duas grandes correntes. Uma primeira corrente era uma corrente muito mais legalista e essa corrente dizia que você poderia tomar o crédito de insumos, considerando o insumo tudo aquilo que é matéria-prima, tudo aquilo que é embalagem, tudo aquilo que é produto intermediário usado na sua produção, na sua fabricação. Existia então uma segunda corrente, que era uma corrente muito mais ampla, que dizia que, na verdade, o PIS e COFINS deveria te dar direito a crédito a todo gasto que você compra e que é essencial para o seu negócio. Ora, essencialidade é algo muito mais amplo do que mero produto intermediário, embalagem. Enfim, existem coisas que, de repente, são uso e consumo para o ICMS, mas são essenciais para o seu negócio. Por exemplo, você compra IPI para o seu time do açougue. Você precisa da luva de aço, você precisa do avental, você precisa do sapato de borracha. Isso é até uma exigência legal. Você pode se apropriar desse tipo de crédito para PIS e COFINS. Para ICMS você não pode. Para a CBS, tudo indica que você vai continuar podendo se apropriar desse tipo de crédito. E isso é ouro para você. Então, para a CBS, talvez você inclusive possa aproveitar isso e para o IBS também, porque, de novo, são tributos gêmeos em relação às suas regras. Então, embora a alíquota seja diferente, embora a competência seja diferente, mas as regras de aproveitamento de crédito, de débito, enfim, são basicamente as mesmas. Então, existe aqui um alargamento e me parece que tudo está caminhando para a gente ter uma base de cálculo da CBS muito, e também da IBS, muito parecida com a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, algumas compras, eu acho que, na verdade, vai acabar ficando um pouco menos ampla que o PIS e COFINS e um pouco mais ampla que o ICMS. Vai ser o meio termo dessas duas apurações, desses dois tributos. O estilo, né, a amplitude dos créditos para cálculo da sua CBS e do seu IBS. Essa é a comparação que a gente tem hoje, essa bases que a gente tem hoje. Agora, entendendo isso, entendendo que você tem o seu custo, a sua compra vai dar direito a crédito, a sua venda vai ter seus débitos, eu queria que você parasse para pensar em como que é o seu custo. Você já parou para pensar isso? Eu quero que esquece os conceitos assim acadêmicos, na prática. Eu quero que você pense na prática. Cara, olha, o varejo, o supermercado é um negócio que tem muita ciência envolvida, mas você consegue absorver e perceber ela muito pela prática. Então, quando você olha para o seu custo hoje, o seu custo, ele basicamente é composto por aquilo que você paga para o seu fornecedor, mais aquilo que você paga para o fisco federal e para o fisco estadual. Então, eu tenho custo com o fornecedor, custo com as entidades tributantes, quer dizer, eu tenho que pagar ICMS, tenho que pagar PIS e COFINS. Na minha compra é comum que para alguns produtos eu tenho que pagar ICMS-ST, que eu tenho que pagar IPI, e às vezes, talvez até para fornecedores diferentes, mas eu tenho que pagar frete, seguro, despesas acessórias. Se você somar tudo isso, isso vai ser o seu custo. Esse é o seu custo hoje. Aquilo que você paga para o fornecedor e aquilo que você paga de imposto. Seja um imposto que você recupera e depois abate do seu valor de venda, seja um imposto que você não recupera e é custo simples mesmo, como o ICMS-ST, como o IPI, isso é custo para você. Bom, essa é a forma de você apurar e de você calcular e de enxergar o seu custo hoje. O que vai acontecer? Pensa uma coisa, hoje o PIS, o COFINS e o ICMS são colocados dentro do valor do seu produto. Você precisa entender isso. Quando você compra algo por R$100, quando você compra um produto e uma nota fiscal por R$10.000 do seu fornecedor,
Você recebe uma nota fiscal de 10 mil reais, dentro daqueles 10 mil reais é comum que você tenha 25, 27%, que é referente a impostos. Significa que se o seu fornecedor não tivesse que colocar aqueles impostos dentro do preço, ele talvez não precisasse te vender aquele produto por 10 mil reais, talvez ele pudesse vender por 7 mil reais. Então hoje você já está pagando o valor deste produto, você já está pagando o valor do imposto do seu fornecedor dentro do preço do produto. Mas você não enxerga isso porque você paga esse valor para o seu fornecedor. O que vai acontecer a partir da reforma tributária é que você vai receber o valor só da mercadoria, porque o IBS e o CBS serão tributos cobrados por fora do seu preço. Você precisa entender isso. O seu valor da mercadoria vai ser exclusivamente produto. E CBS e IBS serão cobrados por fora. Então, basicamente, seria algo como você paga 7 mil para o seu fornecedor e paga mais 28% disso, vamos arredondar para 30% para ficar fácil a nossa conta, você ia pagar mais 30% desses 7 mil, que daria na conta de hoje mais 2.100, e você ia pagar esses 2.100 para o fisco, na guia de IBS, na guia de CBS, então você ia acabar gastando 9.100. Enfim, isso é a regra, talvez isso era o que era para acontecer. Agora, eu tô nesse mercado há bastante tempo, eu já vivi muita coisa, eu já conversei com muita gente, atendi muita empresa. E se tem uma coisa que a gente já viu, é que o fisco, embora crie regras pensando no que seria a regra geral, a forma como matematicamente deveria ser aplicado, na prática, a vida real é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, eu acabei de te explicar que ele te vendia por 10 mil reais, tem mais ou menos 30% dentro desses 10 mil reais de tributo. Como você está tirando isso, ele poderia te vender aquilo a 7 mil reais, ele poderia te vender a 7.500 reais. Você acha mesmo, essa é uma provocação que eu te faço, você acha mesmo que o teu fornecedor vai deduzir, vai excluir todo o valor da tributação e vai sim te cobrar um valor menor? Ele vai cobrar todo o valor menor que ele deveria te cobrar? Você acha que ele vai te vender a 7, 7.500 ou ele vai te vender a 8,5, 9, 9,5? Ele vai dar uma reduçãozinha para você achar que ele realmente tirou, mas não vai tirar todo o valor. Infelizmente, as experiências que eu já tive, coisas que eu já ouvi de diretores de multinacionais, inclusive, era assim: Fabrício, se o meu cliente já está acostumado a me pagar esse valor, eu não vou abaixar. É claro que tudo depende de mercado e mercado. Tudo depende de oferta, procura, concorrência, mas infelizmente eu sou um pouco cético em relação a isso e eu realmente acredito que alguns fornecedores, ou a maior parte dos fornecedores, vai ficar com uma parte desse ganho, uma parte do que hoje dentro do preço dele é tributo, ele vai ficar, ele vai ficar para ele não vai repassar isso para você. Infelizmente, essa é a minha expectativa. Eu espero que eu esteja errado. Vamos descobrir, mas eu espero que eu esteja errado. O que eu quero dizer com isso é que você então tem, muito provavelmente, pela regra, você deveria simplesmente receber como custo do seu fornecedor só o produto só o valor que você tem que pagar pelo produto. Além disso, você vai ter que pagar frete, seguro, despesa acessória. E quando você paga o valor do seu imposto na compra, está pagando esse valor na sua compra, ele já está abatendo daquilo que você vai vender na saída. Então, o que acontece é que você não vai ter mais, depois de 2033, aqueles dois componentes que eu estava te mostrando, que você tinha, que era, vamos voltar eles aqui, ó. Eu estava dizendo que você teria que pagar, dentro dos tributos a pagar, você ia ter que pagar o ICMS, PIS, COFINS, e tem que pagar ICMS, ST e o IPI. O que vai acontecer é que você não tem mais que pagar
o ICMS-ST e o IPI, porque basicamente eles não vão existir. Só vai existir IPI para a Zona Franca de Manaus. Basicamente isso. Mas PIS e COFINS não vai existir a partir de 2027, o ICMS vai reduzindo a partir de 2033, não vai mais existir, e você então não vai mais ter ICMS-ST, não vai mais ter IPI. Então o que é que vai sobrar? Obviamente vai sobrar o valor que você vai ter que pagar de IBS, CBS, ok? Mas você vai ter que pagar frete, seguro, despesa acessória também, ok? Mas vai ter um novo custo, um novo componente no seu custo, e eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Na reforma tributária, a gente fala como se os seus tributos fossem só IBS e o CBS, mas a verdade é que existe um vilão e um custo que o governo vai empurrar para você e ninguém vai perceber isso porque ele não vai ficar claro para as pessoas. O consumidor final não vê isso e hoje você vai perceber exatamente que esse vilão é o tal do IS, o Imposto Seletivo. Fabrício, o que é esse IS? É fácil. IS, vamos chamar, ele é o novo IPI. Basicamente, você tem o IPI, ele é um tributo sobre produtos industrializados. Então, a justificativa para cobrar esse tributo é o fato de que você está industrializando alguma coisa. Agora muda a justificativa não vai mais ser porque você está industrializando. Agora a justificativa vai ser a seguinte: se este produto ele fizer mal para a saúde ou mal para o meio ambiente, então a gente vai poder ter a justificativa de colocar um tributo adicional sobre ele. Assim como no IPI, este IS ele vai incidir na primeira etapa da cadeia produtiva. Então, se você é um importador, está importando isso do exterior, você está inaugurando esta cadeia aqui dentro do Brasil, você vai precisar pagar o IS se existir sobre aquele produto, se for um desses produtos escolhidos para pagarem o IS. Se você não é importador, mas você é fabricante daquele produto, ou você é o extrator daquele produto, é a indústria da mineração, se você é o fabricante de carros, se você é o fabricante de bebidas, se você é um fabricante de bebidas açucaradas, agora, meu irmãozinho, você vai ter toda a desculpa, vai ter um monte de produto que com certeza cada vez mais vão ser onerados por este IS. O IS, então, é esse tributo seletivo que vai incidir sobre alguns produtos, como eu mencionei aqui, bebidas açucaradas, carros, até carro elétrico. Carro elétrico até há pouco tempo era bom, era verde, agora não é mais verde. Ovo fazia bem para a saúde, depois faz mal, agora voltou a fazer bem. E assim vai. Cada vez que isso mudar, muda a tributação, o governo pode usar isso como justificativa para colocar este IS como um custo. Veja, se o fabricante ou se aquele cara que está no começo da cadeia, o fabricante, o importador, o produtor, ele vai pagar o IS, significa que você que está comprando este produto da fábrica, você vai ter que pagar o valor do produto mais o valor do IS. A diferença é que, diferente do IBS e do CBS, que são tributos por fora do preço, o IS ele vai ser um imposto punitivo, um imposto seletivo, é um imposto para ter uma característica extrafiscal, não é bonita essa palavra? Extrafiscal significa a ideia não é só que eu quero arrecadar, não quero não. O que eu quero realmente é impedir você de consumir isso. Eu quero que você não consuma refrigerante, eu quero que você não consuma cigarro, não consuma bebida alcoólica. Será que está funcionando? Isso já existe hoje com o IPI? Enfim, não vai mudar muita coisa. O IS tem essa finalidade extrafiscal e ele vai incidir uma única vez, ele é um tributo monofásico. É diferente do IPI, ele não dá créditos, então vendeu, vai pagar uma vez. As alíquotas desse produto serão alíquotas caras e por isso mesmo elas vão ficar embutidas dentro do preço. Quando você compra este produto, um produto que contenha este IS, para você ele vira preço. Ele vira um custo que está dentro, você vai pagar aquilo direto para o seu fornecedor. Quando você, então, compra isso, ao invés de você, se o teu fornecedor ia te vender aquilo por 10, ele vai ter que, sei lá, vai ser 50% o valor da alíquota, você agora vai ter que pagar para ele, o valor daquele produto para você vai chegar por 15.
E esse é um custo que você, de repente, não sabe, porque o produto simplesmente chegou a R$ 15 para você. Não era, ele poderia vender a 10, mas você nunca vai saber, porque vai chegar o valor daquele imposto já com o valor dele incluindo dentro do preço, portanto, R$ 15. Sobre esse valor, aquele seu fornecedor vai pagar IBS e CBS. Note, o fornecedor venderia por 10. Porque tem 50% de IS? Ele agora vai recalcular o preço, vai ser um preço de 15. Sobre estes 15 vai incidir os 28 de IBS e CBS. Você percebe uma coisa? Está incidindo o imposto sobre outro imposto. Será que você já não viu essa história antes, não? Será que você já não ouviu essa história quando, depois de 30 anos de briga judicial, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o PIS e COFINS não deveria incidir sobre o ICMS, mas me parece que está nascendo de novo essa história de IBS e CBS incidindo exatamente sobre o valor de IS. Isso está previsto na legislação, isso já está contemplado na Constituição. Então, é errado do mesmo jeito, conceitualmente é injusto. Eu só não sei se o governo se o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer essa tese por uma segunda vez. É querer muito fazer o jeito errado, né? Mas é isso, é o que é, e a gente tem que lidar com o que está na nossa frente. Bom, o IS vai fazer parte, então, deste custo e você precisa identificar isso. Para fechar, eu queria que você entendesse, então, a regra geral. Você vai comprar, vai ter um produto, alguns desses produtos terão embutido dentro dele um custo adicional, que é o IS. Você vai poder tomar crédito de IBS e CBS de tudo que você comprar, exceto aquilo que for uso e consumo, e também vai ter regra especial para ativo mobilizado. E para te ajudar a fazer essa conta, eu preparei aqui uma tabelinha. Eu preparei uma tabela que mostra como que é o perfil de uma loja padrão. Uma loja de acordo com, obviamente eu estou aqui, veja, eu não estou dizendo que eu concordo com esse perfil, só estou dizendo que esse é o que foi publicado pela Abras. A Abras, ela publicou então um perfil de venda por setor do supermercado padrão, e ele então está considerando aqui 24,5% de mercearia, está considerando 14% de bebidas, 12% de carnes. Gente, você sabe que dependendo do seu porte de loja, você tem loja que tem 30% de açougue. Então, de novo, eu não estou dizendo que esse daqui é o seu perfil, eu estou dizendo que esse é um perfil publicado pela Abras. E é a partir deste perfil, se você quiser, eu posso pegar perfis de diferentes portes. A gente tem uma pesquisa que a gente faz com isso, eu posso compartilhar, mas se você quiser, bota aqui no comentário e aí eu posso gravar um vídeo especificamente falando sobre esses perfis. Qual é a participação por setor? Qual é o consumo das famílias versus o que é o padrão de muitas lojas, o que mostra um desvio entre o que a loja poderia vender e o que ela está vendendo. Isso aqui é ouro e você ainda não entendeu. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em alguns vídeos no futuro. Mas o que a gente tem então é este perfil. Hoje a gente vai falar sobre esse perfil que a Abras publicou. Então, uma loja que tem essa característica, uma loja que tem este perfil, ele vai passar a ter, depois que essa reforma tributária estiver funcionando, uma apuração que vai aumentar o valor de tributo devido pelas lojas. Então, ele vai ficar em 128 mil. Fabrício, está muito pequenininho esse texto, não consigo enxergar direito. Não tem problema, está muito pequenininho. O que interessa mesmo é esse número que eu vou compartilhar aqui com você. Os supermercados, eles vão deixar de pagar o que pagam hoje. Hoje, faz a sua conta aí, você deve pagar 4, 5, 6, em alguns estados até 8% do valor do seu faturamento em tributo sobre venda, e você vai acabar pagando 12,8%. Se isso for compensado por uma redução no preço dos produtos na sua compra, então você vai experimentar que aquele valor que hoje, mais ou menos 70% do valor do faturamento é o que você gasta com compras. Se este valor abaixar,
Ah, Fabrício, agora é 62%. Tudo bem, vai ficar elas por elas. Mas se o fornecedor fizer o que eu desconfio que vai fazer e reter um pedaço dessa fatia, significa que o seu custo vai aumentar. O seu custo vai aumentar. Não trago boas notícias, mas aqui a gente não lida só com boas notícias, a gente lida com a verdade. Para fechar essa história, então, você vai ter um checklist. Eu gosto sempre de fechar esses vídeos com um checklist. Primeira coisa, você identifique os seus produtos que vão ter IS. Fabrício, quais são esses produtos que têm IS? Ainda não saiu a regulamentação. Isso aqui vai sair só em 2027. Mas quando sair, você vai acompanhar a gente aqui, você vai saber. Você precisa identificar esses produtos para saber que você pode ter aqui um benefício para excluir, se a gente conseguir reforçar essa tese, excluir o IBS-CBS de dentro desse custo do IS. Depois, você vai precisar atualizar o cadastro de produtos, porque você precisa saber quais são os produtos que são mais tributados, menos tributados, os que não são tributados. Porque você, como vai ter uma apuração em tempo real pelo fisco, você precisa fazer certo e fazer certo da primeira vez. Eu vou repetir e vou repetir bem pertinho de você aqui. Você precisa fazer certo e precisa fazer certo da primeira vez. Grava essa frase, coloca isso como regra na sua vida. Bom, para continuar, a gente vai ter que fazer atualização do seu RP. Então conversa com o seu RP. Ei, RP, você está atualizado, você está atento às mudanças da reforma tributária? Se não está, procura a Mix Fiscal, porque a Mix Fiscal tem lá um programa parceiro blindado, vai ajudar você, vai ajudar os ERPs nessa jornada de adaptação para a reforma tributária. Bom, você precisa também simular sua margem real. Simula a sua margem real, descobre como é que vai ficar, simula se ele tem hoje 25%, 30% de imposto, quanto que ele deveria te cobrar se não tivesse esse tributo, quanto que você vai pagar, quanto de crédito você vai ter. Se você não sabe fazer isso, você precisa procurar a gente. E eu vou deixar aqui ao final desse vídeo, eu vou dar um presente para você, você vai entrar em contato com o nosso time e vai pedir então acesso à calculadora de preços e margens da reforma tributária. Para finalizar, você tem que repensar sua política de preço, repensa a sua política de preços, porque a partir de agora, como muda as regras, vai mudar os preços, você tem que repensar. Os consumidores são altamente movidos pela percepção de preço. Gente, pricing é ouro. Pricing é ouro. Presta atenção no que eu estou te dizendo, vai vir novidade boa para você e você precisa entender que você tem que repensar a sua política de preços, sua política de promoções, a sua atuação comercial. Se você acha que é só comprar e vender, bota 30% em tudo, esse é o segredo para dar errado. Você quer fazer errado, é só fazer isso. E para fechar, então, eu quero te dar um presente. Eu quero que você mande um comentário aqui, fala com o nosso time e peça o seu acesso à calculadora de margens e preços, a calculadora de preços da Mix Fiscal. Lá tem tudo, você vai calcular e vai simular como que é hoje e como vai ficar depois. Fabrício, eu não sei fazer conta com margem, lá você consegue fazer com markup. Eu quero saber um preço fixo, você bota o preço que você quer e descobre quanto sobra. Enfim, você vai entrar em contato com a gente e você vai pedir, vai ganhar o seu acesso à calculadora de preços e margens, você vai ter sucesso, vai ganhar dinheiro. Então é isso. Se você gostou, quero que você deixe o seu like aqui, encaminha isso para os seus amigos supermercadistas. Eu sei que você tem um monte de grupo aí. Pega esse link, vai lá no compartilhar, manda para os grupos e encaminha para todo mundo que precisa aprender um pouquinho mais sobre a reforma tributária. E ativa a notificação, se inscreve no nosso canal, porque você não pode perder os outros vídeos. Eu vou falar sobre split payment, eu vou falar sobre tudo que você precisa saber. Então, entre em contato com a gente, já se inscreve aqui, aperta o sininho para você não perder nada. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.